Hoje a gente começa um novo livro, né, um novo curso, sobre um tema muitíssimo importante. E esse livro que eu vou começar a trabalhar hoje, né, como alcançar o Ocidente novamente, você não vai encontrar esse livro com esse nome, você vai encontrar como reconquistar o Ocidente para Cristo novamente, alguma coisa assim. É do Tim Keller, foi recém-lançado em português, então está com esse título. Se alguns irmãos quiserem, é um livro pequeno, tá? Não é um livro grande, é um livro que você consegue ele aí até bem barato, se você comprar ele em formato eletrônico. Um livro bem acessível, mas é um livro muito importante, muito, muito importante. E aí a ideia é a gente focar nesse período de escola na nossa missão, né? E aí como executar novamente a nossa missão para alcançar o Ocidente aí, que uma vez já foi cristianizado, mas hoje enfrenta o que os estudiosos têm chamado de um pós-cristianismo, né? Já no Ocidente. A gente olha para a Europa, né, e vê o que aconteceu, né? A Europa que foi uma parte importantíssima na história do cristianismo, né? Por meio de onde até as missões aconteceram e onde se espalhou o evangelho para o resto do mundo. E hoje há anos a gente percebe um declínio do cristianismo fortemente na Europa, né? Tanto é que hoje nós temos enviado missionários para a Europa, né? Outrora a Europa enviava missionários, hoje missionários precisam ir para a Europa, porque as grandes catedrais, as grandes igrejas lá, hoje estão com teias de aranha, vazias, sendo vendidas, virando bares, virando qualquer outra coisa. E, mais propriamente aqui na América, já começamos a enfrentar alguma coisa similar, ainda que respeitando algumas diferenças, mas o ponto do livro, antes de eu introduzir. Então, a ideia é mostrar como que podemos fazer para alcançar de novo o Ocidente. E quando eu estou dizendo Ocidente, né, na visão do autor, ele não está falando apenas da América, né? Ele está falando do que tem se chamado de o Ocidente, que contempla tanto a Europa. Nessa imagem eles estão considerando até a Rússia como parte do Ocidente, mas é uma discussão se dá para contabilizar a Rússia como Ocidente. Mas toda a civilização que pega da Europa até a América do Norte, América do Sul, ele está chamando de Ocidente. E aí ele, ainda que, de novo, né, a América não esteja passando por uma situação exatamente igual à da Europa, porque o declínio do cristianismo na Europa ele já é mais antigo, mas a gente pode olhar para lá e perceber para onde a gente está caminhando, e aí então ele está propondo, né, essa maneira de reconquistar o Ocidente, que ela é voltada para uma situação como a nossa, que é diferente, por exemplo, do Oriente. O Oriente hoje, ele tem, respeitando, né, as suas peculiaridades, o Evangelho tem crescido muito lá, muito, né? Sobretudo na África, em alguns lugares da China, Índia, o cristianismo tem chegado muito forte. Deus tem feito grandes coisas nessa região, que é uma região ou totalmente indiferente ao cristianismo, ou onde o cristianismo é gravemente perseguido. E Deus tem feito a sua obra, levantando missionários, levando para essas regiões, e o cristianismo tem crescido muito em alguns países, outros ainda há uma necessidade muito grande, né? Mas Deus tem feito esse movimento para lá. E aí acaba que o Ocidente, né, onde o cristianismo já havia chegado, ele está passando por uma secularização tão grande que o cristianismo tem ficado meio de lado em vários aspectos, tá? Principalmente culturalmente. Mas as igrejas também têm, em muitas medidas, as igrejas tradicionais, têm ou um crescimento desacelerado ao extremo, e o autor faz uma análise
não nesse livro, mas em outros livros que ele só escreve sobre o tema, de que quando a igreja não cresce em uma determinada taxa, tá? Quando ela diminui essa taxa de crescimento, ela está fadada a assumir. Não que a igreja vai assumir de fato, né? Porque a Bíblia promete que Deus vai preservar os seus até a sua vinda, tá bom? Mas a questão é, se nós não crescemos na velocidade em que a sociedade tem crescido, a cultura tem crescido, nós estamos fadados aí de fato a ter no mínimo, uma influência precária sobre a cultura, sobre a sociedade. Então ele vai dizer que então a proposta é, pensando nessa cultura ocidental que abarca a Europa e a América do Norte e América Central e do Sul, como que nós podemos pensar nos desafios próprios da nossa época, como que nós podemos enfrentar isso para que novamente vejamos o Evangelho florescendo nessa região como já foi no passado, tá? Embora os desafios sejam novos. E aí, como um mapa geral, né, do livro, né, o livro é bem curto mesmo, acho que deve ter um pouco menos que 100 páginas. Vou fazer agora uma rápida introdução, depois ele vai falar de 3 desafios que o nosso momento cultural representa, tá? Ele vai sempre conectar com a igreja do passado, e ele vai falar, olha, tem certas coisas que podemos aprender com a igreja do passado, a igreja primitiva, que servem exatamente para a nossa época, tá? Por termos uma situação parecida. Mas em outros aspectos, nós temos um desafio que é extremamente único da nossa época, e que então nós precisamos de uma abordagem, uma estratégia própria para o nosso tempo cultural. Tá? Então ele vai mostrar primeiro os 3 desafios do nosso tempo, que são diferentes do que já foi. Depois ele vai falar de 6 elementos de um novo encontro missionário com o nosso tempo, com a nossa cultura pós-cristã, uma cultura ocidental que despreza o cristianismo em vários sentidos. Então, ele vai mostrar quais são esses 6 elementos práticos de como a gente pode se encontrar novamente com a nossa cultura a fim de conquistá-la com o evangelho de novo. Depois, 4 encorajamentos finais de como nós podemos enfrentar esses desafios através desses 6 elementos práticos que ele propõe. Então, basicamente, essa é a estrutura do livro, tá? E a gente vai introduzir, analisar cuidadosamente cada uma dessas coisas. Começando, então, com a introdução do livro, o que ele propõe logo de imediato é que por 30 anos já tem acontecido, de que tem sido contado para nós que a sociedade ocidental está se tornando de fato pós-cristã e que a igreja deve se adaptar a uma mudança na cultura se ela quiser permanecer relevante. Apesar, e ele diz, né, apesar dessa previsão ser muito sombria, né, de que nós estejamos já perdendo o Ocidente para o cristianismo, ele tem mostrado que ainda assim, ainda com esse grave declínio, nós temos ainda uma notável capacidade de permanência, né? Ainda Deus tem feito a sua obra aqui, ainda, embora igrejas tradicionais tenham minguado, pelo menos não crescido na velocidade que já cresceu, ele diz que ainda o movimento do evangelicalismo, de alguma forma, ainda tem crescido, um número substancial de pessoas ainda mantém crenças religiosas, né, as morais tradicionais. Então ele diz, ainda acontece, não é um pós-cristianismo total, ainda temos essas raízes, e embora as igrejas tradicionais tenham declinado, né, as grandes igrejas evangélicas, em parte do Ocidente, ainda não sofreram essa queda tão vertiginosa. Mas, de uma maneira geral, quando a gente olha para a cultura, quando a gente olha para elementos de uma sociedade pós-cristã, a gente percebe que o declínio da influência do cristianismo no Ocidente, ele já se perdeu muito, né? Ainda temos alguma coisa
boa, ainda no Ocidente, tem a ver com a história do cristianismo nesses locais, né? Até hoje, né, se a gente vai pensar nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, em vários aspectos, ainda recebemos benefícios cada vez menores, mas da nossa herança histórica, né, de como o cristianismo atingiu a nossa região no passado. Basta comparar com outros países que não tiveram o berço do cristianismo e você vai perceber notável diferença nisso. Mas esses benefícios têm estado em declínio, né? A secularização tem tomado tão fortemente o nosso país, né, e os países da América e principalmente da Europa, que a gente já percebe uma série desses benefícios se esvaindo, assim, né, por conta da secularização. Então ele vai defender que cada geração está se tornando menos religiosa e menos cristã com o tempo. Aí ele dá um dado dos Estados Unidos, né, que é onde ele morou, mais de 2/3 das igrejas dos Estados Unidos ou estagnaram ou estão em grande declínio. 2/3. É muita coisa, né? Pensando nos Estados Unidos como um país que foi ali um berço missionário, né, para o mundo todo e hoje enfrenta esse grave declínio. Enquanto a religião antes, né, era vista amplamente como um bem social, era uma coisa boa a religião, né? Os Estados Unidos nasceu como um país cristão. Basta você ler a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nasceu com esse berço cristão e hoje, ou pelo menos se não foi considerada como algum bem social, pelo menos era inofensiva, né? Se não era um bom remédio, pelo menos não fazia mal a ninguém. Mas hoje, pelo contrário, a igreja é vista em várias camadas da sociedade como uma coisa ruim, né, para as pessoas, é um grande obstáculo ao progresso social, é um grande atraso de vida, o cristianismo. As crenças cristãs tradicionais, por exemplo, sobre sexualidade, sobre gênero, estão sendo vistas cada vez mais como perigosas, restritivas, ultrapassadas, retrógradas, contra os direitos civis básicos das pessoas. Cada vez mais se tem transmitido a ideia de que o cristianismo tem gerado um grande mal, um grande atraso para a sociedade. Só que o ponto dele é que ao invés de a gente ficar se lamentando por conta disso, né, de estarmos assistindo esse declínio tão vertiginoso onde a gente mora, ele diz que ao invés de ficarmos lamentando a perda da influência cultural, a gente deveria, na verdade, estar fazendo um autoexame, olhando para ver onde nós temos errado, o que muito similar ao que o livro de Apocalipse fala, né, de como a gente deve voltar ao primeiro amor, que a gente deve ver onde a gente caiu, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. É assim que o autor, ali em Apocalipse 2, fala de como nós devemos voltar ao primeiro amor. Lembrar de onde a gente caiu, nos arrepender e voltar às primeiras práticas. E o que ele está tentando propor no livro é a mesma coisa. Primeiro a gente deve lembrar onde a gente caiu e nos examinar, orar e trabalhar para um novo envolvimento missionário com a cultura ocidental. Então precisamos modelar e proclamar a fé cristã em nossa geração de uma forma tanto que seja inteligível, né, que as pessoas entendam o que nós estamos falando, quanto de uma forma atraente. Né? Não que vamos eliminar o escândalo da cruz, né? Porque a cruz sempre é um escândalo, a cruz sempre ofende. Né? Porque para você contar a história da cruz, você precisa contar que a cruz só existiu por conta do seu pecado. Então ela é ofensiva por natureza. Mas o ponto é, existe uma forma de eu comunicar isso, né, que seja atrativo, que seja amorosa, que seja desafiadora, sim, mas que esteja comunicando de uma maneira que você entenda que no final das contas essa é uma história de amor, né? Que no final das contas essa é uma história de salvação e não de mero moralismo, né? Esse é o ponto. Então, o cristianismo tem se confundido com o moralismo, e moralismo nunca é atraente, nunca é atraente, e ele está dizendo que nós precisamos voltar às raízes do Evangelho, tá? Não para eliminar o escândalo da cruz,
não para eliminar as partes difíceis da Escritura para um tempo como o nosso, mas justamente para mostrar a beleza do cristianismo, que ultrapassa em muito qualquer outra coisa que nós podemos enxergar como estranho, né, na mensagem cristã. E ele diz que os principais desafios para ter esse tipo de encontro têm sido, em grande parte, os mesmos ao longo das eras, do tempo, né? Então, um desses desafios é o orgulho espiritual, que não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, né? Por exemplo, ele cita Jonathan Edwards, que na sua época refletiu como os avivamentos eram frequentemente minados e atrapalhados pelo orgulho humano, que pode se manifestar em uma desunião desnecessária, contendas ou tribalismo entre cristãos. Então ele está dizendo que a nossa soberba, o nosso orgulho espiritual, muitas vezes tem atrapalhado o crescimento do cristianismo, ou tem até ferido o cristianismo no Ocidente por conta do nosso tribalismo, por conta do nosso orgulho. Em vez de a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é maior do que a nossa igreja local, que é maior do que a nossa denominação, ao invés de a igreja de Jesus Cristo se unir, né, na medida ali do que for possível, para alcançar o mundo com o evangelho, a gente fica brigando entre si. Ao invés de pregar o evangelho, a gente fica brigando entre as nossas diferenças, embora em muitos casos elas tenham a sua relevância, mas quando a gente deixa de perceber que o cristianismo precisa avançar, né, o cristianismo, o evangelho, e não a minha denominação, e não o meu ponto de vista escatológico, e não a minha preferência teológica, enquanto a gente ficar brigando com isso, enquanto a gente ficar chamando o irmão de herege, ele está dizendo, o cristianismo tem sofrido uma grande perda. Enquanto a gente não se juntar, né? Enquanto a gente não perceber que ninguém salva o mundo sozinho, é uma coisa que ele cita bastante, né? Que até a Marvel já descobriu que ninguém salva o mundo sozinho, mas a gente ainda tem que desejado alcançar o mundo através da minha denominação, da minha igreja local, sem perceber que, na verdade, o corpo de Cristo é maior, que nós deveríamos somar forças, que a gente deveria somar estratégias, que eu poderia pegar denominações que, ainda que devam ter o seu culto separado, né, ainda que tem coisas que seria muito difícil a gente cultuar junto por conta de teologias bem diferentes, mas ainda assim cremos no mesmo evangelho. Ainda assim, poderíamos alcançar o bairro, a cidade, o país, o Ocidente juntos, né, somando forças e não brigando uns com os outros. Ele está dizendo, enquanto nós não desafiarmos esse orgulho que tem gerado toda sorte de tribalismo, que tem gerado toda sorte de desunião desnecessária, então nós não vamos alcançar o Ocidente, nós vamos perder o Ocidente enquanto nós estamos brigando entre nós. Basicamente, aí a mesma leitura política que alguns têm feito, né? Enquanto a direita ou esquerda decidem brigar entre si, eles estão perdendo uma luta maior, né? Basicamente, algo nesse sentido que está acontecendo. Né? Em vez de o cristianismo alcançar o mundo em trevas, ele fica brigando entre si, e o que ocasiona ali graves problemas. Um outro desafio é o sincretismo. Então, se por um lado ele está criticando uma ideia de que eu vou me considerar como a única igreja fiel e todos os outros são infiéis e todos os outros devem ser combatidos fortemente, o que é um problema, mas por outro lado há um sincretismo de achar que todos têm a verdade, de que, né, um relativismo religioso, misturando inclusive as nossas crenças com ídolos da cultura, e ele vai falar que isso embora não seja um politeísmo literal, como já houve no passado, mas os cristãos no Ocidente certamente precisam resistir aos ídolos culturais, que embora não sejam chamados de deuses, no final das contas eles são deuses e que nós temos absorvido quando eles prometem um poder político e uma relevância social, e aí nós temos abraçado ídolos culturais sem percebermos, e isso tem enfraquecido o evangelho e a nossa influência cultural. Ao invés de estarmos influenciando a cultura, nós temos sido influenciados pela cultura com os seus ídolos culturais. Né?
Então, junto com as semelhanças, cada época tem os seus próprios desafios. Cada época teve os seus deuses rivais, que precisavam ser combatidos. Cada época teve o seu orgulho, a sua soberba, que precisou ser combatida. Mas cada época também teve os seus desafios específicos. Hoje, por exemplo, as igrejas no Ocidente têm que lidar com algo que nunca enfrentaram antes. Uma cultura cada vez mais hostil à sua fé. Então, o Ocidente não nasceu desse jeito. O Ocidente ele nasceu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele nasceu como um berço cristão. Então, o cristianismo foi sempre a religião predominante, a maior religião, sempre teve uma liberdade, uma abertura, uma valorização muito grande socialmente, culturalmente. Hoje, a gente está enfrentando pela primeira vez uma perseguição nesse sentido, uma hostilidade cultural nesse sentido, que o Ocidente é a primeira vez que enfrenta. Lá, o Oriente já enfrentou isso, até partes da Europa já enfrentou isso no passado. Mas para nós isso é uma novidade e que a gente precisa saber como lidar com isso. E aí ele então vai fazer a pergunta de como ou quais são os maiores obstáculos que enfrentamos em nosso momento cultural. Tá? Então só para... esqueci de passar aqui. Então o ponto dele é: a sociedade está se tornando pós-cristã, ainda existem elementos claros, de Deus sustentando a sua igreja, tudo bem, mas ao invés de a gente ficar lamentando a nossa perda de influência cultural, esse declínio deve nos levar a examinar a nós mesmos, orar e trabalhar para um novo envolvimento missionário com a cultura ocidental. Então essa é a proposta que ele está fazendo, e aí para isso, antes ele precisa trabalhar os 3 desafios que ele enxerga no nosso momento cultural aqui no Ocidente. E o primeiro desafio que ele vai falar é que há um desafio do evangelismo em um mundo pós-cristão. E ele vai dizer o seguinte: por séculos, os cristãos puderam presumir, partir do pressuposto, que todos ao seu redor acreditavam em uma ordem sagrada. Ainda que não necessariamente no Deus bíblico, o Deus das Escrituras, se olhasse ao redor, todo mundo tinha uma visão de que existia algum tipo de ordem sagrada, uma dimensão que transcende, que está acima do mundo natural, tá? Uma dimensão sobrenatural da realidade, como uma base dos absolutos morais, ou seja, do que é certo e do que é errado. Então, o que é certo e errado não era uma questão de preferência, não era uma questão de gosto, não era uma questão cultural, era uma questão de que existe uma ordem sagrada por cima de nós, acima de nós, que define que existem coisas que são certas, que existem coisas que são erradas. A vida após a morte, tudo isso já foi alguma coisa que, quando a gente olhava para fora, a gente via que isso era um terreno incomum. Todas as culturas acreditavam em um padrão de certo e errado, que os seres humanos eram obrigados a se conformar, independente dos seus sentimentos, independente dos seus desejos e gostos pessoais, existia alguma coisa que estava sobre eles e eles deveriam se conformar. Portanto, elas também acreditavam em culpa, em pecados que são objetivos, e que os problemas da vida humana eram resolvidos quando nos conectávamos a essa ordem sagrada, seja o Deus bíblico, seja qualquer outro Deus, mas tinha essa compreensão e que viver para si mesmo não era uma coisa que geraria resolução para esses problemas. Claro, as diferentes religiões davam nomes diferentes para essas coisas. Então, os muçulmanos, os hindus, os budistas, os animistas discordavam, até violentamente, sobre o que essa ordem sagrada era, rejeitavam a interpretação cristã, rejeitavam o que era o certo e errado à luz do que essa ordem sagrada era, mas existiam ainda uma maneira de se conectar com essa ordem sagrada. Ainda existia esse tipo de objetivismo de que existe uma realidade à qual eu deva me conformar, à qual eu deva me submeter. Então, num contexto como esse, o evangelismo era feito de uma maneira a mostrar que, olha, aquilo que você diz acreditar que é verdade, não é verdade,
e eu vou te mostrar como que existem evidências para que isso que eu estou apresentando, o evangelho bíblico, da Escritura, isso é verdade. Então existia uma objetividade com a qual nós nos conformávamos. Bastava eu provar para você, né, ou dar boas evidências de que aquilo que você acredita não é uma verdade e que existe uma verdade que seria mais defensável, né, para você acreditar e seguir, bastava. Hoje, por conta do relativismo, por conta de que as pessoas não acreditam mais que exista uma ordem superior à qual eu deva me submeter, que na verdade cada um vive a sua verdade, né, que cada um vive do seu jeito, e aí então a única coisa errada é eu dizer para o outro que ele está errado. E aí temos um desafio novo, tá? Extremamente novo, e nós precisamos aprender a lidar com isso, né? A cultura moderna é a primeira cultura baseada numa rejeição de uma ordem sagrada, que afirma que não existe nada acima de nós e, portanto, idolatramos a liberdade individual, né? A sociedade atual declara que não existem realidades que transcendem, que estão acima de nós, às quais nós precisamos nos subordinar ou nos conformar. Em vez disso, nós somos uma sociedade que acredita que nós criamos os nossos próprios valores, que nós criamos o nosso próprio significado, que não existe um sentido, nós criamos o sentido, que certo e errado é relativo à cultura específica ou até é relativo ao próprio indivíduo. Então, nós enfrentamos um novo desafio, né? Instituições acadêmicas, artísticas e de entretenimento ensinam que as únicas profundezas sagradas são as que nós encontramos dentro de nós mesmos. Olhe para dentro e você vai se encontrar. Escute o seu próprio coração. E isso é uma coisa nova, né, e que nós precisamos saber como lidar com esse tipo de desafio cultural. O evangelismo ele tem que se atentar para essa nova necessidade e saber se comunicar com essa nova necessidade. Não adianta a gente se comunicar da mesma maneira como a gente está se comunicando há anos, quando a cultura mudou, quando as pessoas mudaram, quando os pressupostos mudaram. Hoje, embora a verdade continue sendo algo que nós devemos nos apegar, mas a gente precisa partir do pressuposto que a outra pessoa entende o próprio conceito de verdade de uma maneira diferente. Verdade já não é mais algo objetivo, além de nós, que nós precisamos nos conformar. Verdade é uma coisa que a pessoa diz que cada um tem a sua. Cada um cria a sua, né? Então, quando a gente vai discutir sobre uma questão de verdade, a gente tem que entender o que a outra pessoa está entendendo como verdade, para que quando eu for falar com ela, nós estejamos nos comunicando e nos entendendo. Então, de fato, se há um absoluto moral na cultura de hoje, é que nós não devemos dizer que existem absolutos morais. O único absoluto moral que tem hoje é que não existem absolutos morais, que já é uma afirmação de absoluto moral, né? É igual a pegadinha do relativismo, né? Se tudo é relativo, até essa verdade, que tudo é relativo também. Então é sempre um bicho que come a sua própria cauda, né? Que se pega ali, porque é uma inverdade. Então, tais declarações do cristianismo são vistas como opressivas e limitam a liberdade das pessoas e por isso são gravemente atacadas no momento histórico que nós vivemos. E as estratégias evangelísticas do passado pressupunham que quase todos ao nosso redor compartilhavam essa crença de uma ordem sagrada, ainda que o nome desse Deus fosse diferente, ainda se compartilhava isso, né? Que existia vida após morte, de que existia certo e errado, que existia pecado, que existia uma forma de você ser perdoado, né? Alcançar a benevolência desse ser superior. Mas hoje em dia, esses pontos religiosos, né, eles se perderam. Essa ponte de contato já não existe mais. O evangelismo era simplesmente conectar os pontos que os ouvintes já possuíam e provar que o evangelho trazia uma verdade sobre esses pontos. A cultura de hoje acredita que a coisa da qual precisamos ser salvos
é justamente da ideia de que precisamos ser salvos. Então, você percebe? Antigamente, você poderia dizer só Jesus salva para alguém e a pessoa entender, eu sei que eu preciso de salvação e o que você está me dizendo é que qualquer outro meio que eu esteja procurando de salvação, ele é ineficaz, não é verdadeiro e eu preciso então de Jesus. Hoje, quando você diz só Jesus salva, a pessoa está perguntando, quem é que disse que eu preciso de salvação? Percebe? Então há uma diferença muito grande e isso precisa ser considerado por nós se nós queremos alcançar de novo o Ocidente. Se nós queremos pregar numa língua em que as pessoas de fato vão compreender e vão enxergar o que nós estamos querendo dizer. Então, como evangelizar pessoas que não têm qualquer senso de pecado, que não têm qualquer senso de transcendência, que carecem de uma infraestrutura religiosa básica, como a crença em um ser supremo, a crença de que existe um Criador, que todas as coisas vieram de algum lugar. Então, a igreja no Ocidente nunca enfrentou essa situação antes. Então, o primeiro desafio é o desafio de um evangelismo em um mundo pós-cristão. E um evangelismo, deixa eu dar um zoom aqui, o evangelismo do mundo pós-cristão precisa contemplar essa diferença na linguagem, nos pressupostos, nos axiomas, em como nós podemos alcançar com uma apresentação do evangelho que leve esses pontos de diferença em consideração. Então esse é o primeiro desafio que nós enfrentamos agora no Ocidente. O segundo desafio é o que ele chama de o desafio de formar discípulos cristãos em uma cultura que é digital. Tá? Também é a primeira vez que nós enfrentamos isso. E ele vai dizer assim, nos Estados Unidos, que é de onde ele está escrevendo, né, a pessoa comum agora passa 2h30 por dia nas redes sociais. Talvez essa estatística já esteja desatualizada. Talvez. Tá? Então pode ser que estejamos passando ainda por uma era digital ainda mais problemática nesse sentido. Aí ele diz, em 2015, o estudante médio do 12º ano, né, não sei que série seria essa, né, mas na cultura dele, no 12º ano, passava 4 horas por dia online. Os mais jovens passam muito mais tempo e são mais profundamente influenciados pela internet. Quem basicamente domina a esfera cultural não é o cristianismo. Então ele está dizendo, nós passamos mais tempo na internet e o que tem gerado conteúdo na internet são visões rivais ao cristianismo. Portanto, a gente tem sido influenciado, né? Os discípulos têm sido formados por uma era digital em que precariamente o cristianismo está presente. E ele vai falar que um autor, X, afirma que o aumento do tempo nas redes sociais está correlacionado a uma perda mensurável de empatia, ou seja, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E cada vez mais o que está fora parece menos real do que está dentro da cabeça e dos sentimentos de uma pessoa. Ele vai dizer que isso significa 2 coisas. A primeira, a tecnologia transmite as narrativas e crenças da modernidade secular em relação a quem somos nós, né? Identidade, liberdade, felicidade e relativismo de uma forma intensa. Você está assistindo um filme e ainda que o filme não esteja usando um linguajar todo, né, de relativismo, etc., no final das contas o filme está tentando mostrar para você que no final das contas qualquer escolha que te faz feliz é certa. Que havendo amor, qualquer opção sexual é válida. E a gente está ouvindo, a gente está vendo isso, e isso tem influenciado a nossa geração de uma forma muito preponderante. Nós estamos imersos na televisão, nos filmes, no rádio, em todas essas, e a tecnologia tem nos influenciado nesse sentido. E mais, em segundo lugar, a tecnologia não apenas nos dá crenças diferentes, ela muda a própria maneira como nós as formamos. As crenças tornam-se muito superficiais
escolhidas apenas se ajustam à forma como queremos ver a nós mesmos, ou facilmente descartadas quando elas não se ajustam. Então temos um mercado muito grande de opções e que a gente vai escolhendo essas opções segundo nossos próprios desejos, porque é isso que nos foi ensinado. Então esse é um desafio muito grande da nossa época por conta dessa cultura digital em que nós vivemos. Ainda antes de passar para o terceiro desafio, ele diz que os desafios de formação em uma cultura digital são consideráveis. Os nossos modelos tradicionais de formação bíblica e espiritual, agora eu vou aplicar de novo para um ambiente de culto. A gente passa 1 hora, alguns talvez um pouco mais, outros talvez menos do que isso, semanalmente num ambiente litúrgico, um ambiente de adoração cristã, e aí tem essa pequena influência. Mas você passa o resto todo da semana recebendo uma influência muito mais pesada através das mídias sociais, dos filmes, das músicas, muito grande, e todas essas coisas, como nós já vimos no livro passado, têm um poder formador sobre os nossos amores muito grande. Está dizendo, isso é um desafio. Porque antigamente, você saía, você participava mais da vida comunitária da igreja, você tinha menos uma influência digital, ou seja, você era blindado em muitos sentidos. Hoje, você é atacado o tempo todo de influências seculares, o tempo inteiro, e você participa cada vez menos de um ambiente comunitário que é a igreja. Ele está dizendo, isso é um grande problema formador para o discipulado cristão. E isso vai afetar num declínio do cristianismo. Tá? Nossos modelos de formação teológica nos dão uma compreensão firme da doutrina bíblica, o que é indispensável, mas falham em construir as crenças da cultura e fornecer respostas melhores e cristãs às questões do coração humano moderno. O Patrick ele começou aqui, na escola bíblica, na abertura da escola bíblica, trabalhar o Catecismo Nova Cidade. Vocês já perceberam isso. Ele me pediu, eu falei, claro, pode fazer, acho que é uma boa ideia. E com qual objetivo o Tim Keller, que é o mesmo que escreveu esse livro que a gente está estudando agora, fez um catecismo desse? Porque, se você sabe na história, existiram vários catecismos. Um dos símbolos de fé que nós temos é o catecismo breve, o catecismo maior de Westminster. Então nós temos já catecismos históricos, o catecismo de Heidelberg e muitos outros. Por que ele criou um novo? Porque ele disse que o catecismo era uma forma de você responder às perguntas que estavam sendo feitas culturalmente. Então a gente pegava a Bíblia, analisava a Bíblia para responder às perguntas culturais, e então era uma forma de catequização da cultura, quando eu trazia respostas para as perguntas que estavam sendo feitas. O problema é que nós deixamos de perceber que as perguntas mudaram, que as pessoas têm perguntado outras coisas, que os dilemas são revestidos de outras formas. E aí o ponto é, ele desenvolveu, não a partir do nada, ele se fundamentou nos catecismos históricos, mas para responder de uma forma que atenda às perguntas que estão sendo feitas hoje. Os dilemas que estão sendo trabalhados hoje, ainda que sejam os mesmos dilemas, mas com roupagens diferentes. Então ele está propondo uma resposta adequada para as perguntas que têm sido feitas hoje. Por isso que ele fez esse catecismo Nova Cidade. Na verdade, são as velhas perguntas, mas colocadas como respostas para perguntas novas. Tá? Então, nós precisamos aprender a responder as perguntas que têm sido feitas na nossa época, que recusa as velhas máximas morais, objetivas que tinha-se no passado. Tá? Então, nós precisamos aprender a fazer isso, e esse é o desafio de formar discípulos em uma cultura digital que tem sido influenciada 24 horas por dia nas diferentes redes sociais, em outros ambientes formadores de cultura. Então, esse é o segundo desafio. Então, até aqui vimos o desafio do evangelismo em um mundo pós-cristão,
o desafio de formar discípulos em uma cultura digital. E o terceiro desafio é o desafio da polarização política em uma cultura extremamente fragmentada. Aí vai dizer, esses três desafios devem ser enfrentados... antes disso. Um momentinho. Então ele diz uma coisa que todos nós já percebemos, né? Que nós temos enfrentado cada vez mais uma fragmentação e uma polarização política, e há uma enorme insatisfação, né, de modo geral, com o estabelecimento político. E as pessoas estão dispostas a votar em candidatos, tanto de direita quanto de esquerda, que teriam sido considerados extremos há alguns anos atrás. Este é um dos frutos amargos do projeto secular. O primeiro esforço na história para construir sociedades coesas sem um conjunto comum de valores e religiosos compartilhados. Então, está dizendo, é a primeira vez na história que nós estamos tentando compartilhar de uma vida em sociedade, mas sem fundamentos comuns. Nós não partimos já de uma explicação transcendente, nós não partimos de uma objetização, fugiu a palavra, de algo objetivo que norteia as nossas vidas. Não, agora cada um, é tudo subjetivo, é tudo relativo, cada um está vivendo dependente do próprio indivíduo, dos seus próprios desejos. Agora ele está dizendo, como construir uma sociedade quando cada um tem partido de pontos diferentes. E por isso que ele diz que há uma fragmentação, há uma polarização política. E ele vai citar um autor que escreveu um artigo chamado Populismo versus Progressismo, quem sabe o melhor. E aí ele vai dizer o seguinte, o surgimento de duas visões rivais no mundo. Uma atrai aqueles receptivos à restauração da grandeza nacional, à importância dos grupos sobre os indivíduos e à conservação do passado. A outra visão atrai aqueles receptivos a um futuro extremamente individualista, desligados das obrigações do passado e ligado a uma noção de progresso. Crucialmente, esse autor vai dizer, cada uma dessas forças culturais também repele aqueles que se mostram não receptivos a ela. Por essa razão, nossos comentaristas culturais agora falam de duas Américas, de dois Brasis. Em cada um desses cenários, as populações migram em direção aos extremos polares e opostos, que a gente tem chamado de, politicamente, ou direita ou esquerda. Então ele está dizendo que nós vivemos essa fragmentação justamente porque não há mais algo que nos una como pressuposto cultural, né? Como essa visão sagrada, diante de algo que está acima de nós e que precisamos nos conformar. Uma dessas visões idolatra a liberdade individual, enquanto a outra idolatra a raça, a nação, o sangue, o solo. Ambas são seculares na visão desse autor. O Deus transcendente está ausente. Algo criado e terreno é divinizado. Quando eu digo ausente, não quer dizer que ele esteja ausente do vocabulário, porque a gente pode até usar o nome de Deus para defender as nossas próprias preferências pessoais em nome de um Deus, mas não necessariamente aquilo é a visão do cristianismo histórico. Tá? É o ponto dele. O grande perigo é que as igrejas sejam envolvidas nessa polarização e se tornem meras ferramentas de uma coalizão política, seja de esquerda, seja de direita. E ele continua dizendo, esse mesmo autor, nos Estados Unidos, por exemplo, o país agora está vendo o desenvolvimento tanto do evangelicalismo azul quanto do evangelicalismo vermelho, né, que são os dois, dois partidos, né, as duas visões políticas dos Estados Unidos. Né? O primeiro fala sobre justiça racial, justiça econômica, mas se cala, por exemplo, sobre o ensino bíblico em temas como sexualidade, gênero e família, é o que nós temos conhecido como
a esquerda, né, que valoriza uma justiça social, racial, econômica, mas não considera, e aí a Bíblia fala sobre essas questões, mas não considera, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre sexualidade, porque diz que é retrógrado, sobre gênero, sobre família. Então há um desprezo por esses temas importantes da Bíblia. Por outro lado, a outra visão condena a imoralidade sexual, condena o secularismo, muito bem, mas se torna silencioso quanto aos seus aliados políticos, quando alimentam as chamas do ressentimento racial contra imigrantes, comunidades minoritárias, quando há uma ausência de uma defesa por uma justiça social, etc. Então, quando a igreja, em interesse de adquirir poder político, se alinha demais, seja com a direita ou a esquerda da era atual, ela perde tanto o poder espiritual quanto a credibilidade com não cristãos. E aí vemos um cativeiro político dos fiéis. Então ele vai dizer, uma das coisas que está minando o crescimento do cristianismo no Ocidente, eu vou tentar resumir esse ponto, que é o ponto talvez mais difícil de entender. Ele está dizendo, uma das grandes coisas, que é um desafio, que prejudica o crescimento do evangelicalismo, do evangelho no Ocidente, é que a igreja decidiu se identificar com uma visão política. E é o que ele morreu tentando impedir ao máximo. Pensa, Tim Keller, uma das maiores, ou a maior, talvez, a igreja, no sentido de influência, pelo menos ali em Nova York, em Manhattan, todo mundo querendo saber qual que era a visão política que ele tinha e bombardeavam ele com perguntas nas mais variadas palestras que ele fez aí, espalhado não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo. E ele sempre se recusou se colocar até pessoalmente, porque ele fala, eu tenho o direito de pessoalmente decidir o que é melhor ou menos pior, em quem votar, isso é uma decisão pessoal minha. Mas eu não posso dizer isso publicamente, ele falava. Eu sei que muitos discordam da visão que ele tinha, eu concordo plenamente, mas ele dizia, eu não posso, como uma figura pública, fazer isso, porque inevitavelmente as pessoas vão interpretar isso como uma posição da igreja. Ele está dizendo isso para o crescimento do evangelho é péssimo. Isso é péssimo. Porque o evangelho é para pecador. Ok? E o evangelho sendo para pecador, eu não posso colocar o evangelho dentro de uma polarização política, porque isso vai ferir certos pecadores de considerar que o evangelho é para eles. Porque se eu falar que o evangelho é para a direita, a esquerda está fora. Se eu falar que o evangelho é para a esquerda, a direita está fora. Ele falou, o evangelho não entra dentro dessas categorias. Até porque a visão cristã, até porque o evangelho combate os erros e as idolatrias presentes nessas ambas polarizações políticas. Então, ele morreu defendendo esse ponto. Eu não posso me enquadrar enquanto igreja nessa polarização. E toda vez que nós cedemos a essa tentação por conta de poder, ou por conta de conforto, ou por conta de um mero protecionismo do nosso grupo, nós estamos enfraquecendo a transmissão do evangelho. Porque as pessoas, por exemplo, se considerarem o evangelho como uma propriedade da direita, elas estarão menos dispostas a ouvir o evangelho, que não tem nada a ver com direita e esquerda, e tem a ver com pecadores que todos nós somos, e que todos nós temos os nossos ídolos próprios que precisam ser desafiados com o evangelho de Jesus Cristo. E aí quando nós nos identificamos, e aí eu vou ser mais pesado em relação à nossa tendência, tá? Eu não vou ficar batendo muito na esquerda aqui, embora pode ser batida aí muito, mas nós, que geralmente, tradicionalmente, somos considerados de direita ou mais conservadores, nosso grande problema quando dizemos frases como é impossível alguém de esquerda ser cristão, o que parece uma frase extremamente inofensiva, ela tem comunicado uma mensagem. Essa mensagem é péssima para o crescimento do evangelho. Péssima. Da mesma maneira como crentes de esquerda têm dito a mesma frase, dizendo eu não consigo conceber um crente de verdade que não seja de esquerda. Ou seja, eu estou me submetendo a uma polarização política e identificando o evangelho com o meu partido. Parece inofensivo, mas isso tem causado, no mínimo,
uma lentidão na proclamação do Evangelho pela identificação do Evangelho com algo que não é Evangelho. Ok? Então, ele nunca foi contra a gente ter uma posição política. Indivíduos que pensam, que analisam, que veem, olha, numa polarização política de direita, nós temos esses desafios, esses ídolos culturais que precisam ser identificados e enfrentados dessas maneiras bíblicas. Na esquerda, nós temos esses ídolos culturais que precisam ser desafiados desse jeito. E no final das contas, cada um vai ter que votar e cada um vai ter que ter um envolvimento político, cada um de nós. E você vai ter que pensar o que é que mais se aproxima ou que talvez quais sejam as consequências mais deletérias de uma visão contra o cristianismo. E aí eu posso tomar a minha decisão. Eu posso até conversar com outras pessoas, eu posso até defender certas posições, mas quando eu confundo as coisas, esse é o ponto. Eu posso usar o Evangelho para falar que o aborto é algo errado e precisa ser combatido como errado e acabou, não tem discussão. Eu estou combatendo um tema que é tão caro com as Escrituras. Perfeito. Da mesma maneira que eu posso combater a injustiça social, ou um individualismo exacerbado, ou um capitalismo exacerbado, eu posso combater com as Escrituras, igualmente falando. Igualmente falando. E com isso eu não estou me adequando, ou não estou colocando um rótulo no cristianismo, no movimento cristão, no Evangelho, como sendo parte de uma polarização ou outra. Então ele vai dizer que isso é, de fato, um desafio de uma cultura extremamente polarizada, que para você fazer amigo, você precisa saber se a outra pessoa é de qual visão política. Senão, você não quer nem ter contato. Basta aí pensar quem são geralmente os nossos amigos. Geralmente com a mesma visão política que a nossa. Ele está dizendo, isso é um problema para o crescimento do Evangelho. Agora, a solução não pode ser uma retirada apolítica imaginária, como se isso fosse possível. Ele nunca defendeu que nós fôssemos apolíticos. Não, ele não está dizendo isso. Os cristãos devem aprender a fazer algo novo, que na opinião dele é engajar-se politicamente, sim, mas de uma forma crítica, sem capitular a nenhuma ideologia dominante, porque só assim nós podemos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, ao invés de fazermos parte de da decadência cultural que nós temos vivido quando nós escolhemos uma polarização ou outra que nada tem a ver com o Evangelho. Então, esses 3 desafios que nós vimos até aqui, lembrando quais são eles: o desafio no Ocidente de um evangelismo em um mundo pós-cristão, ou seja, as categorias que com as quais nós nos comunicamos são diferentes, as pessoas partem de pressupostos diferentes, partem de que não existe uma verdade absoluta, que não existe uma ordem sagrada a qual nós nos submetamos. Esse é o primeiro desafio, de um evangelismo em um mundo pós-cristão, com um linguajar diferente, com crenças diferentes básicas. O segundo desafio é de formar discípulos em um mundo que está submerso o tempo todo numa era digital de influências culturais estranhas às Escrituras. Isso é um grande desafio que a gente precisa aprender a lidar com isso. E o terceiro desafio é o desafio da polarização política em uma cultura fragmentada que tem levado a igreja a se posicionar e se confundir o Evangelho ou com um lado ou com o outro, ao invés, e com isso perdendo o seu poder essencial. Então esses 3 desafios devem ser enfrentados de maneira direta e deliberada. Cristãos da nossa época devem dedicar tempo e talento para desenvolver estratégias que superem essas barreiras para o movimento do Evangelho em nossa geração. Por isso que eu achei esse livro tão importante. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa fazer uma exegese cultural, como ele fez, de falar quais são os desafios próprios da nossa época. E a gente tem que fazer, embora o contexto brasileiro seja muito parecido
com o contexto americano, embora sempre estejamos alguns aninhos atrasados, né? Podemos olhar para o que está acontecendo lá e saber que em algum momento recente isso vai acontecer aqui. Ainda assim, temos desafios muito próprios do nosso ambiente, do Brasil. Ainda temos coisas específicas em que nós precisamos aprender a fazer uma exegese, uma leitura de quais são os nossos desafios particulares, para que nós, então, descubramos um caminho a seguir, para que, de fato, alcancemos novamente o Ocidente com o Evangelho. Estamos entrando em uma nova era em que muitos lugares do Ocidente, não apenas nenhum benefício há de ser um cristão, né, para a cultura de modo geral, mas um custo social e real ao professar a fé tem se tornado algo muito relevante. Né? A cultura se tornando cada vez mais hostil às nossas crenças, ou crenças semi-bíblicas e genericamente religiosas em Deus, a verdade, o pecado, vida após a morte, estão desaparecendo mais e mais. E, portanto, devemos encontrar maneiras de evangelizar pessoas que carecem desses pontos de contato, que carecem de uma visão objetiva da vida, do mundo, e devemos encontrar maneiras, então, de formar e discipular pessoas como cristãos em meio a uma cultura totalmente diferente que a gente tem vivido. Então, esses são os desafios. E aí agora, o grosso do livro é justamente os 6 elementos de um encontro missionário. Então, à luz desses desafios que ele coloca aqui, ele vai passar quase todo o livro falando sobre esses 6 elementos, se nós queremos ter um encontro missionário com a nossa cultura pós-cristã do Ocidente. Só vou passar rapidamente pelo título deles, mas a gente vai se aprofundar aí nas próximas aulas em cada um desses encontros, né, missionários. Primeiro, uma teoria cristã crítica, ou uma teoria crítica cristã. Ele vai explicar o que é isso, mas se a gente quer ter um encontro missionário, a gente precisa desenvolver isso. Uma dinâmica evangelística verdadeiramente pós-cristã, que leva em consideração os nossos ouvintes e as perguntas que estão sendo feitas. Uma visão social que desafia as categorias existentes, a polarização existente. Então, nós precisamos disso. Uma contra-catequese para uma era digital. Então, né, de novo, a ideia do catecismo, né, de perguntas e respostas, mas que estejam respondendo e estejam presentes numa cultura digital. A gente não pode ficar de fora disso. Uma presença cristã nas esferas públicas, a própria relação do crente com o trabalho e como desenvolve a produção cultural. E, por último, a graça direto ao ponto. Então, esses são os 6 elementos que eu gostaria muito até que a gente decorasse, né? Que a gente começasse a olhar para essas coisas de uma maneira muito mais intencional na nossa vida. A gente vai começar a ver isso a partir da aula que vem. E, por último, lá já no finalzinho do livro, ele fala, olha, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande pela frente. Essas coisas aqui, embora ele explique bem, são coisas que não são fáceis. Nós temos que ter a dependência do Espírito, da palavra, porque não são coisas fáceis de produzir. Mas ele dá alguns encorajamentos de como nós podemos nos sentir esperançosos e encorajados ao realizar essa missão grandiosa que temos pela frente de alcançar novamente o Ocidente com o Evangelho. É grandiosa? É grandiosa. Mas não mais grandiosa do que os nossos irmãos do passado, do que o desafio dos nossos irmãos do passado de alcançar pela primeira vez o Ocidente, quando o Ocidente ainda não foi cristianizado. Então sempre houve um desafio do Evangelho de alcançar o mundo que outrora não era cristão. Então o desafio permanece. Tá? E o mesmo Espírito que conduziu aqueles primeiros discípulos medrosos, aqueles mesmos discípulos incapacitados, a levar o Evangelho e fazer com que no primeiro século já o Evangelho tivesse um crescimento absurdo no mundo conhecido, ainda que em perseguição religiosa, é o mesmo Espírito que nos conduz hoje. Então,
ele termina o livro desse jeito para nos encorajar que a luta que nós temos que ter é uma luta grande, é uma luta ferrenha, mas é uma luta possível e que nós estamos dependendo do próprio Espírito de Deus que conduziu a igreja até aqui, que fez do Evangelho que nasceu ali na Palestina tomar toda a Europa, depois a América do Sul, depois o continente africano, a Ásia. Deus tem feito o Evangelho se propagar para o mundo inteiro, porque Ele prometeu que até o seu retorno, esse Evangelho seria pregado a todas as nações. E Deus tem feito isso acontecer. Mas Ele não tem feito isso acontecer de maneira mágica. Ele tem feito acontecer através de pessoas, como eu e você, que resolvem perceber os desafios e se colocar diante de Deus para ser instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho em relação aos desafios culturais da sua época. Uma má teologia nesse sentido já foi problemática na história da igreja quando pessoas disseram: olha, Deus vai alcançar o mundo sem que nós precisamos fazer nada. É uma promessa. A Bíblia fala que Deus vai alcançar. Então, não precisa enviar missionário para a China, não precisa enviar missionário para a Índia. Não, Deus vai alcançar de qualquer jeito. Mas graças a Deus, que Deus levantou homens que entenderam que mesmo que Deus tenha feito promessas nesse sentido, Deus escolheu nos usar para o cumprimento das suas promessas. Então, é verdade. Existe esperança para o Ocidente? É claro. Existe esperança para o mundo? É claro. O Evangelho vai ser bem sucedido no final? É claro. Mas longe disso ser uma coisa que nos deixe parados em nossos guetos, em nossas bolhas de autoconforto, essa verdade deve nos impulsionar a uma batalha que precisa ser travada, porque é uma batalha ainda assim, ainda existe sangue, ainda existe morte, ainda existe muito esforço, mas que no final ela já é ganha. Mas é ganha por meio da responsabilização da missão que nós temos. Não dizendo irresponsavelmente, Deus vai fazer, então eu posso ficar parado. A pergunta é: você estará entre os que estão fazendo? Ou estará entre os negligentes? E cuidado, a Bíblia fala muito sobre os negligentes. Sobre aqueles que, sabendo o que deveria ser feito, não fazem. Uma série de parábolas, basta ler em Mateus 24, 25, uma série de parábolas que Jesus conta sobre aqueles que estarão vivendo desse jeito, descuidado, no retorno de Jesus. Falamos até recentemente de uma pregação sobre a parábola dos talentos, da viagem desse senhor que distribui talentos aos seus servos e ele demora para voltar. E aí depois, quando ele chega, ele exige contas do que foi feito com os talentos que Deus deu, o que o Senhor deu, E nós certamente seremos cobrados daquilo que Deus tem nos ensinado e que tem nos desafiado a fazer enquanto igreja. E eu sei, irmãos, parece desanimador, porque a gente fala: nossa, mas o Ocidente é muito grande. Os desafios são muito grandes. Aí a gente olha ao redor, a gente tem meia dúzia de gato pingado aqui. E o nosso coração começa a pensar: mesmo se cada um de nós levasse tudo isso em consideração e a gente conseguisse, no nosso máximo, fazer essa transformação individual ou até a nível de igreja local ou até de denominação, ainda é um impacto muito pequeno. Muito pequeno. Basicamente, a gente está vendo uma floresta pegando fogo inteira, milhares de hectares de floresta pegando fogo, e eu sou só um passarinho que estou indo pegar água na fonte com o bico e jogando. A sensação é: eu nunca vou apagar esse fogo. Eu nunca vou fazer uma diferença sequer nessa confusão toda que existe. Mas a única coisa que Deus pede de nós é fidelidade. É engraçado que você vê, por exemplo, na história de Daniel, que exerceu uma grande influência no Império Babilônico,
e foi levado para lá como um cativo, um jovem cativo. Em nenhum momento no livro de Daniel, Deus diz para Daniel: Daniel, eu estou te desafiando a exercer uma influência cultural gigantesca. Eu estou te chamando para exercer um papel cultural gigantesco, relevante. Deus nunca pediu isso de Daniel. Daniel sempre soube que ele deveria ser fiel. Que ao invés de ceder a se dobrar a uma imagem, que ao invés de ceder a ter os mesmos rituais alimentícios da Babilônia, religiosos da Babilônia, mesmo quando impedido de orar, ele orava 3 vezes ao dia, ele estava fazendo coisas pequenas. Daniel fez coisas grandiosas, mas através de atitudes pequenas. E Deus usou a pequena fidelidade de Daniel para ter uma influência grande, porque Deus usou isso. Deus quis isso, da mesma maneira que Ele fez com seus discípulos. Ele chamou seus discípulos para pregar, com 12 só. Mas aquilo que Deus faz com o pouco, é o que Deus faz. Porque Deus não quer nos dar a impressão de que nós somos os salvadores. De que eu tenho um bico desse tamanho, que eu vou colocar toneladas e toneladas de água e eu vou conseguir apagar grande parte da floresta sozinho. Deus não quer. Deus quer nos dar a impressão de que eu nunca vou conseguir fazer nada e eu não vou sozinho mesmo. Mas Deus vai usar centenas de milhares de passarinhos, a sua boa vontade, de fazer os seus santos propósitos acontecerem, mesmo que nós tenhamos um pouquinho de água no bico. Então, o meu convite para vocês, antes de ficar desanimados ao perceber que, nossa, mas o que podemos fazer de fato é tão pouco. Temos tão poucas pessoas aqui. Mas a questão é, Deus nos chama à fidelidade. E Deus, à luz do que esse livro está fazendo, à luz do que crentes na história da igreja inteira fizeram, foram fiéis a Deus e Deus usou a sua pequena influência para alcançar e para espalhar a mensagem, para continuar fazendo com que o Evangelho continuasse existente e crescendo, ainda que em diferentes partes do mundo, ainda que o Evangelho que ora se torna mais relevante num local, ora menos, mas sempre Deus tem feito o Evangelho se espalhar e a igreja crescer em influência no mundo. Então eu quero encorajar os irmãos que diante das próximas aulas e que nós vamos ver de fato os elementos, de fato coisas que nós podemos fazer para cumprir, para encontrar, para termos esse encontro missionário com o Ocidente pós-cristão, que vocês fossem encorajados, não por uma visão de relevância do que eu posso fazer para transformar o mundo, mas no sentido de Deus vai usar a minha fidelidade. E eu não sou o último profeta que sobrou em Israel. Deus tem muitos outros remanescentes, como em Elias. Elias precisou enxergar que Deus tinha os seus. E que ele não era o último profeta que sobrou. E que Deus exige dos seus a fidelidade. Nas coisas diárias, no seu trabalho, nas coisas pequenas. Porque é através dessa multiplicação de fidelidades pequenas que Deus faz a sua obra. Então, que sejamos todos nós encorajados por isso. E na aula que vem, eu vou entrar de fato nos elementos de um encontro missionário. Hoje eu não vou entrar para não... Eu acho que já foi bastante informação até aqui.